Olá pessoal, meu nome é Rafael, eu faço parte do grupo PET do curso de Engenharia Agrícola e esse é o vídeo que dá início à nossa playlist sobre SolidWorks. Então aqui eu recém abri o Solid, ele aparece a tela inicial aqui, onde a gente aqui já tem algumas opções que a gente pode estar acessando. Então aqui no novo, a gente tem duas opções principais que a gente está usando, que é peça, que é para fazer alguma peça, e montagem, que é para fazer a montagem com várias peças. No caso, a gente vai entrar agora só em peça. Então aqui abriu a nossa área de trabalho. A gente vai clicar aqui só para assumir aquela aba da direita. Aqui a gente tem a nossa área de trabalho. Aqui em cima a gente tem algumas abas, onde cada aba tem diferentes ferramentas, cada ferramenta tem uma função específica. Eu acho que um jeito mais fácil de aprender a mexer no Solid é ir fazendo exercícios e conhecendo as ferramentas conforme se vai precisando delas. Em vez de eu ir em cada aba e explicar cada ferramenta, o que cada uma faz, eu prefiro fazer vários exercícios e com o decorrer do tempo, conforme vai se precisando de alguma ferramenta, eu consigo ensinar para vocês um pouquinho do que eu sei. Aqui onde tem as abas, onde vocês pode aparecer mais opções, é que eu desabilitei algumas opções para deixar a minha área de trabalho um pouco mais limpa. Mas de início, a gente vai usar somente o esboço e o recursos. As outras abas são para ferramentas mais específicas que a gente não vai estar trabalhando agora. Então, para não enrolar muito, a gente já pode dar início a como, pelo menos, iniciar para mexer no Solid. Então, aqui a nossa área de trabalho é o início que aparece para a gente. De cara, a primeira coisa que eu sempre faço, recomendo que vocês façam, é ir nesses ícones aqui de cima e procurar o ícone que é um olhozinho, tem imagem de um olho, que é ocultar todos os tipos. Do lado desse ícone tem uma setinha, que é exibir/ocultar itens. A gente vai clicar em cima e a primeira coisa que a gente vai fazer é habilitar a nossa origem. A nossa origem a gente vai usar para posicionar a nossa peça, os nossos desenhos, nossos rascunhos, melhor dizendo, e depois ela vai ser usada e vai auxiliar bastante para a gente fazer uma montagem com as peças que a gente está desenvolvendo. Então é muito importante que a gente saiba onde é que está a origem e que pense onde é que a gente quer que fique a origem para nos auxiliar mais para frente em alguma montagem. Depois que a gente já habilitou a nossa origem, a gente vai aqui na aba onde tem algumas opções e vai escolher um plano. Os planos aqui são como se fossem folhas que a gente pode escolher a posição para começar a fazer algum rascunho. Então aqui a gente tem de início o plano frontal, superior e o direito. Vamos agora selecionar o frontal para começar a entender como é que funciona o software. Selecionou aqui, ele ficou azul. Aqui eu consigo aumentar ele, mas não tem necessidade. É só uma questão visual. Depois que eu já selecionei um plano, que eu já cliquei aqui, a próximo passo é ir na aba esboço. Aqui no canto é criar um novo esboço. Então a gente tem que selecionar aqui o nosso plano e depois abrir um esboço. Para a gente identificar que a gente conseguiu abrir o nosso esboço, aqui no canto direito superior vai aparecer esses dois ícones, que é um para confirmar e outro para sair do comando. Então aqui, quando eu cliquei no esboço, eu estou mostrando para o software que eu quero fazer um desenho em cima desse plano, nesse plano, como se eu estivesse escolhendo a posição de uma folha para fazer um rascunho. Depois de eu selecionar aqui, já abri o meu esboço, eu tenho algumas ferramentas aqui em cima, de linha, de círculo, de arco, para fazer quadrados. Eu posso escolher qualquer ferramenta aqui. Para demonstrar, eu vou escolher um quadrado. Aqui. E aí eu consigo estar desenhando um quadrado. Então aqui eu vou clicar em qualquer lugar. Ó, até sumiu o meu plano, mas não tem importância. Eu tenho certeza que eu estou desenhando e fazendo um esboço em cima desse plano. Aqui já fiz a forma geométrica que eu precisava, que no início vai ser o nosso retângulo.
Depois que eu já fiz o meu desenho aqui, o formato, a forma geométrica, eu posso ir aqui em fechar diálogo. Aqui eu vou fechar o meu diálogo, porque eu já usei essa ferramenta, eu não preciso usar ela mais por enquanto. Depois que eu já escolhi, eu tenho uma função aqui, ó, em cima, do lado do esboço, que é dimensão inteligente. Então agora eu consigo dimensionar o tamanho de cada aresta do meu esboço. Aqui eu consigo colocar qualquer valor que eu precise. Por exemplo, eu vou botar aqui 500. E aqui embaixo eu posso escolher a unidade que eu quero. Então eu posso trabalhar em metros, em centímetros, em pé, em polegada. Eu costumo usar milímetros. Depois que eu já selecionei o tamanho e a unidade, eu posso simplesmente dar um Enter. Então aqui eu já sei que daqui até aqui eu tenho 500 milímetros. E eu posso continuar fazendo isso. Ó, minha ferramenta ainda está ativa. Eu consigo ver porque aparece aqui, ó. Então aqui está me dizendo qual ferramenta está ativa. Eu vou dimensionar aqui. Ó, então eu cliquei na minha aresta. Vou arrastar para cima para qualquer direção, não tem problema. Vou dar outro clique e vai aparecer de novo. Então aqui eu vou botar 600 aqui, milímetros. E aí vou dar um Enter. O que eu fiz aqui? Aqui eu dimensionei o meu retângulo, que tem 500 por 600 milímetros. Como eu não vou usar mais agora a minha dimensão inteligente, eu posso vir aqui no canto e fechar o diálogo. Eu estou dizendo que eu já parei de usar a ferramenta, não vou usar mais. Ó, notem que o nosso esboço ele ainda está azul. Quando o esboço está azul, é como se eu tivesse feito o esboço rabiscado papel, que no caso é o plano, a lápis. Então eu consigo mover ele para os lados, ó. Ele não está fixo em nada. E eu preciso que ele fique fixo para começar a trabalhar com ele. O que usualmente a gente fala amarrar o desenho ou o esboço. Então eu posso ir de novo aqui em dimensão inteligente, clicar numa aresta ou num canto e na origem. Então aqui a gente já está usando a origem. A origem é muito importante por causa disso. Ó, eu estou dizendo que eu posso fazer uma medida assim ou assim, não tem problema. Aqui eu vou clicar, vai aparecer de novo aqui para dar uma medida. Eu vou botar 100. Vou escolher milímetros e vou dar Enter. Ó, notem que aqui já ficou preto. Então aqui é como se eu tivesse passado a caneta em cima. Porém, ainda tenho duas arestas que são azuis. Então, em alguma direção eu consigo mexer nesse desenho, não está totalmente amarrado. Eu vou fazer o mesmo processo. Nessa aresta, vou clicar de novo aqui na minha origem e vou cotar. Vou botar 100 de novo. Notem agora que todo o meu desenho está preto. Eu não consigo mover ele, ele está preso e amarrado na origem. Então, o primeiro passo a gente já conseguiu fazer, que é amarrar o nosso esboço a alguma coisa. Inicialmente está amarrando na origem. Depois disso, a gente vai vir aqui em cima e vai confirmar o nosso esboço. Então aqui o nosso esboço está pronto. Depois a gente vai aqui nessa aba em recursos e aqui no canto a gente tem ressalto base extrudado. A gente tem um esboço em 2D num plano e agora a gente vai fazer uma parte 3D. Então a gente vai clicar aqui e aqui vai aparecer algumas opções. Inicialmente a gente vai dar aqui a espessura que a gente quer deixar nessa nossa peça. Então aqui eu vou botar 100 milímetros. Eu dei um Enter, aqui já apareceu uma prévia de como vai ficar. E aí eu posso dar um OK. Então aqui a gente já fez um início de uma peça em 3D. A gente consegue visualizar ela já em 3D, ela é uma peça maciça. Então agora com o scroll do mouse, a gente consegue mover ela em todas as direções para que fique o mais conveniente possível para a gente conseguir trabalhar com ela. Outro jeito de mover essa peça é a gente apertando no espaço, onde vai aparecer esse bloco aqui. E aqui, se eu passar, eu consigo ver as vistas
que vão ficar caso eu clique em cada face. Então eu vou clicar em uma face aqui, por exemplo essa de canto, ó. A gente consegue visualizar como é que vai ficar a peça. Vou clicar com o botão esquerdo. Então a peça já se moveu. Outro jeito de mover é clicando no Ctrl e nos números de 1 até 8. Cada número que eu clicar vai me dar uma posição diferente. Aqui eu vou botar de novo no espaço, que eu acho mais fácil para estar mexendo a peça. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai encerrando por aqui. Nesse vídeo a gente já viu onde ficam algumas ferramentas, a posição de algumas ferramentas, como começar a fazer uma peça, primeiro habilitando a nossa origem, depois escolhendo um plano frontal superior direito, abrindo um esboço, depois escolhendo alguma ferramenta, alguma forma geométrica, um quadrado, um retângulo, aí fazendo o esboço no nosso plano, depois dimensionando esse esboço, confirmando o esboço e depois fazendo um ressalto. Então essa é o básico para começar a mexer no Solid. Então no próximo vídeo a gente vai já ir para uma parte mais prática, onde a gente vai estar fazendo essa peça aqui. E aí eu vou explicando para vocês passo a passo de como fazer ela.